Olha aí, pessoal, como está a Faria Lima, o mercado financeiro de maneira geral. Todo mundo está com muito medo das repercussões econômicas que provavelmente acontecerão no Brasil nos próximos meses, talvez até por alguns longos anos, principalmente naquilo que se refere à troca do nome do comando do Banco Central. Mas não apenas isso, também outros problemas acabam se acumulando nesse sentido, de maneira que vários nomes da Faria Lima, do mercado financeiro brasileiro, já estão pulando fora do barco, alguns nomes que, diga-se de passagem, por algum motivo que eu não consigo entender, fizeram um L com gosto nas eleições passadas, mas não apenas isso, a própria Fitch afirmou que o Brasil não seguiu o cenário base que foi previsto naquela melhora do rating, não na melhora do rating, mas da perspectiva dele, né? E agora o mercado financeiro, nomes do mercado financeiro aparecem publicamente para afirmar que, na verdade, a sucessão do Campos Neto para o Banco Central é o grande tema, o grande tópico que poderá colocar o mercado inteiro abaixo. Vamos conversar então sobre esse assunto, mas antes não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o grande problema realmente é da questão relacionada à substituição do Campos Neto no comando do Banco Central. Falta aí 6 meses, metade de um ano para o Campos Neto sair dessa posição que ele atualmente ocupa e que tem desempenhado muito bem a sua função, diga-se de passagem, e aí todo mundo já está precificando o futuro, tentando entender para onde que o Banco Central vai logo na sequência. E a verdade é que, até citei isso num vídeo recente, alguns meses atrás a gente estava aí torcendo o nariz para o Gabriel Galípolo, meu xará, falando que era um nome terrível e que tudo indicava que ele iria substituir o Campos Neto, etc. E a verdade é que a situação está tão ruim e as perspectivas se deterioraram tanto que hoje o mercado financeiro reza, cruza os dedos na expectativa de que, sim, o Gabriel Galípolo seja indicado pelo Lula no final das contas, porque as alternativas que foram ventiladas, e sempre que surge um boato do tipo há um fundo de verdade, as alternativas ventiladas são absolutamente piores do que o Gabriel Galípolo, né? Então, essa senhora aqui, Marília Fontes, que é sócia fundadora da Nord Research, falou o seguinte a respeito da taxa Selic, né, que o próximo ciclo de queda não vai acontecer nesse ano, muito provavelmente, só que o grande ponto que ela colocou de fato, é a questão da substituição do Banco Central, né? Então, ela falou o seguinte, que se não colocarem o Gabriel Galípolo aí nessa indicação para o Banco Central, aqueles nomes mais fortes, né? Então, isso aí, o que vai acontecer de fato, né? Se fizerem isso, o mercado financeiro vai imediatamente entrar em modo pânico, que foi o que aconteceu lá atrás, na época da Dilma Rousseff, e que acabou, de fato, culminando na saída dela, no impeachment dela, por conta de uma série de perdas de apoio que ela acabou sofrendo de forma contínua. Então, ela afirma aqui, inclusive, que é um risco para o próprio Lula seguir por esse caminho, indicar um nome ruim para o Banco Central, né? E eu não sei exatamente se ela fala isso torcendo para o governo Lula ser bom, ou então torcendo para que o Lula continue no poder porque gosta do Lula, ou se ela fala isso torcendo para que o Lula indique alguém bom para o Banco Central, evitando a sua própria queda, ou seja, pelo menos se você não ama o Brasil, Lula, se você não está nem aí para o Brasil, pelo menos se importe com o seu governo e indique um nome bom para o Banco Central. Mas veja que o mercado financeiro já precificou que vai ser um nome ruim. Gabriel Galípolo não é uma boa indicação para o comando do Banco Central, definitivamente. Só que, olha só, Guido Mantega, André Lara Rezende, Aloysio Mercadante, esses nomes são terríveis, abomináveis. Isso aqui é coisa para fazer a Bolsa de Valores chegar a 90, 80 mil pontos. Isso aqui são nomes para fazer a inflação bater 10%, fazer o dólar chegar a 7, 8 reais.
é um terror completo. Então, o pessoal já está com esse temor a respeito de quem vai ser o indicado pelo Lula. Não é aquela expectativa, não é aquela aposta que o pessoal faz para tentar ganhar um dinheiro mais arriscado no palpite. Não, não. É um temor, é um pânico. De fato, o mercado está em pânico com as indicações que eventualmente vão ser feitas pelo Lula, ou a indicação, né? Indicações também porque há outras cadeiras de diretorias ali no Banco Central a serem trocadas em algum momento também, né? Qual que é o ponto que eu coloco aqui já há algum tempo no canal? E talvez o mercado financeiro não tenha entendido isso antes, não sei, parece que a gente vê algumas coisas que o mercado não vê, o mercado não quer acreditar, né? Tem essa coisa também, há muita torcida, não há necessariamente análise ponderada, isenta, sincera, né? Há torcida também envolvida nessa história, então eu não descarto haver um caráter de torcida que acabou levando o mercado a não enxergar algumas coisas bastante óbvias, né? A mais óbvia delas, eu diria, é a seguinte: todo mundo está falando que a saída do Campos Neto vai significar o fim da autonomia do Banco Central. Vai, correto, do ponto de vista prático. Legalmente falando, não. O Banco Central continua tendo autonomia e o cara que o Lula indicar para a vaga do Campos Neto vai ficar 4 anos nessa vaga. E é aí que reside o grande problema, o grande perigo, né? O Lula não vai colocar só alguém favorável às suas medidas, à sua ideologia, ele vai colocar um cara subserviente de tal maneira que não haja o menor risco de em 4 anos o cara votar algo e fazer qualquer tipo de política que vá contra os interesses do próprio Lula. Esse é o problema. Não vai ser um nome de esquerda, porém com capacidade técnica. O Lula não está interessado nisso. Ele quer alguém que vai dobrar, vai se dobrar, vai abaixar a cabeça para tudo o que ele falar, para tudo o que ele determinar durante o mandato. Então, isso aqui é um tiro único que o Lula pode dar. Ele não pode errar nessa indicação. Errar no sentido de conseguir o objetivo dele, de fato. E é por isso que esses nomes são vistos como os mais prováveis para assumir a vaga do Campos Neto, porque são caras que têm um histórico de subserviência ao Lula, que já fizeram absurdos no passado, porque o Lula mandou o Guido Mantega, esse cara quebrou o Brasil por conta da ideologia petista. Ele vai fazer isso de novo, sem o menor problema. O pessoal até citou aqui, tem alguns analistas que falaram aqui para o pessoal da Revista Oeste em caráter de anonimato, né? Provavelmente o cara não quer expor qual fundo que ele faz gestão para não ter ali algum tipo de temor nem nada disso, né? Mas ele falou o seguinte, do Alexandre Tombini, na época da Dilma, que ele era um cara do presidente do Banco Central mesmo, né? E na verdade era um total subserviente a Dilma. Imagina o cara ficar dobrando sua vontade a Dilma Rousseff. É uma coisa impressionante e foi um péssimo gestor do Banco Central na época, diga-se de passagem. E teve o Nelson alguma coisa lá, que eu não lembro, que foi ministro da Fazenda da Dilma também, depois do Joaquim Levy, quando ele foi derrubado, e que foi também um desastre completo. E a expectativa é que algo nesse sentido aconteça. Esse aqui é o Tombini, se você não se lembra, né? Então, hoje o pessoal torce para que seja o Gabriel Galípolo mesmo, porque dos males o menor, não é assim que se diz? Ele não é um bom nome, uma boa escolha para o Banco Central, mas dadas as opções, é o que restou de fato. E aí toda essa turbulência do mercado financeiro, essa insegurança, essa incerteza, esse pânico, eu diria, acabam lançando luz sobre outros temas mais, vamos colocar, mais macro, a questão da avaliação do risco do crédito brasileiro. Algumas semanas atrás eu repercuti a notícia de que a agência Fitch, que é uma das grandes agências de classificação de risco, havia mantido aí, a nota do Brasil, né? E afirmado, inclusive, aliás, ela chegou a melhorar a classificação de risco aqui. Eu acho que foi a Moody's, né, que fez mudou a perspectiva da dívida brasileira. Ou seja, o pessoal das agências de classificação de risco, eles já estavam encaminhando as suas notas para uma coisa mais positiva aqui no Brasil. Agora, contudo, já reverteram o cenário.
E é claro que a gente já levantava as dúvidas na época, né? Falando o que esse pessoal está vendo, que política eles estão vendo para não perceberem o rumo errado que o Brasil está tomando. Agora, é certo que essas agências já erraram muito no passado, a crise dos subprimes deve-se muito a essas agências de classificação de risco aqui, mas elas também olham o país num sentido mais macro mesmo, num prazo maior. Então, estão sendo levadas em conta as políticas de governos anteriores para fazer-se essa atribuição de nota durante o governo Lula, né? Não é algo imediato. Só que já ficou claro aqui, por conta de vários aspectos, que o Brasil não está seguindo o rumo certo e muito provavelmente a dívida pública brasileira vai perder esse grau alcançado e essa perspectiva alcançada também. Isso vai ser revertido para algo pior. De maneira geral, o mercado financeiro está em polvorosa, portanto, todo mundo com medo, todo mundo em pânico. E a grande questão que fica no final das contas é: por que esse pessoal no primeiro momento acreditou que seria diferente? Mas me diga aí o que você achou dessa minha análise, colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.